E aí, já parou para pensar numa coisa? Como é que a gente acha liberdade, algum sentido, no meio daquela rotina que às vezes parece só repetição e desafio? A gente vai usar a filosofia para olhar para essa nossa luta de todo dia, não como um peso, mas olha que interessante, como um ato de rebeldia. Bora mergulhar nisso? Olha, muitas vezes a vida da gente parece exatamente isso aqui, né? Empurrar uma pedra morro acima todo santo dia. Essa imagem de um Sísifo moderno com a cidade lá no fundo, ela captura de um jeito perfeito essa sensação de pressão social, de busca por um propósito. E a pergunta que não quer calar é: afinal, qual o sentido disso tudo? É exatamente essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Bom, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com o sorriso de Sísifo, passa pela liberdade no mundo, que a gente vai chamar de absurdo, depois encara a hipocrisia, descobre a disciplina da autenticidade, entende o que é empurrar a nossa própria pedra e no final a gente amarra tudo. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é bem no coração da coisa, a rebeldia existencial. A ideia de que o simples fato de existir, sabe, de um jeito consciente, de um jeito autêntico, isso por si só já é uma forma de resistência. E essa frase aqui do Albert Camus é basicamente a nossa ideia-chave. O que é genial aqui é que para Camus a liberdade não é algo que alguém te dá, sabe? É algo que você conquista a cada momento, transformando a sua própria vida numa afirmação de quem você é. Ok, mas para entender essa tal rebeldia, a gente precisa entender o palco onde tudo acontece. Um mundo que o Camus chamava de absurdo. E calma, isso não quer dizer que o mundo é ilógico ou maluco. Quer dizer que ele não vem com um manual de instruções, sabe? Não tem um sentido que já vem de fábrica, garantido. E aí que tá o pulo do gato. A liberdade existencial não é não ter limites, não é fazer o que der na telha. Pelo contrário, é a responsabilidade de criar o seu próprio sentido. É olhar para a vida e falar: ok, essa tarefa é minha, sou eu quem vai dar um propósito para ela. E para guiar a gente nessa conversa, temos duas figuras bem importantes. De um lado, Albert Camus, o cara do absurdo e da rebeldia, um clássico. Do outro, o professor Ferreira, um filósofo contemporâneo cujas anotações aplicam essas ideias para os desafios de hoje. Beleza? Agora vamos mergulhar um pouco mais nas ideias do professor Ferreira. Ele mostra pra gente que essa luta para ser autêntico é, na verdade, uma batalha contra uma força bem poderosa, a hipocrisia, que tenta nos deformar. O ideal que ele propõe é o que ele chama de humanização. Parece simples, né? Mas é a prática quase radical hoje em dia de tratar e enxergar as pessoas como, bem, como seres humanos. Completos, com respeito, com dignidade. E o oposto disso é a hipocrisia, que pode vir de pessoas ou até de instituições que, na prática, fazem o exato contrário do seu propósito declarado. É uma inversão total de valores que acaba desumanizando todo mundo. Olha só que interessante. Aqui, a gente vê um trecho das anotações originais do professor Ferreira. É nessas anotações que ele também define os bichos, aquelas pessoas que são rejeitadas ou desumanizadas por esse sistema hipócrita. É uma visão forte, eu sei, mas que mostra a urgência da gente praticar a tal da humanização. Tá legal, mas como a gente aplica isso na prática? Como se luta contra essa hipocrisia toda, contra essa pressão para a gente se encaixar em moldes? Vamos ver como isso funciona no dia a dia. A chave está toda aqui. A rebeldia que tanto Camus quanto Ferreira propõe não é sobre gritar, não é sobre fazer barulho. É uma disciplina silenciosa. É uma coerência pessoal, do dia a dia. É sobre alinhar o que se acredita com o que se faz. E que atos são esses? São pequenas escolhas diárias. É questionar os papéis que a sociedade te empurra. É resistir a essa obrigação maluca de ter que dar opinião sobre tudo. É construir seus próprios critérios para tomar decisões, em vez de só procurar aprovação fora. É proteger seu espaço de silêncio. E talvez o mais importante é se recusar a engolir a ideia de que o seu valor como pessoa é igual ao seu desempenho. E tudo isso nos traz de volta para a nossa imagem principal, a pedra de Sísifo. Só que agora a gente olha para ela de um jeito diferente. A questão não é se a pedra vai chegar no topo. A questão é como a gente empurra essa pedra. Nessas anotações, o professor Ferreira captura a essência do existencialismo de um jeito brilhante: empurrar a própria pedra. A nossa pedra é a nossa vida, única, com as nossas tarefas, os nossos desafios, e a liberdade está justamente aí, na intensidade, na consciência, no propósito que a gente coloca nesse esforço. Não importa quanto tempo de vida a gente tenha.
E o exemplo do Dr. Marcelo, nossa, é ao mesmo tempo comovente e muito poderoso. Uma vida de apenas 27 anos, mas vivida com uma intensidade que impressiona. Ele lutou, estudou medicina na USP e nos seus últimos 7 meses viveu a profissão com uma paixão enorme. Ele não empurrou a pedra por muito tempo, é verdade, mas ele a empurrou com toda a força que tinha. Isso mostra que a qualidade da vida e a intensidade supera e muito a quantidade. Bom, vamos agora juntar todas essas peças e ver o que a gente pode levar de mais importante dessa reflexão toda. E a gente volta para nossa imagem do começo. Mas agora, a gente olha para ela de um jeito diferente, né? O sorriso de Sísifo não é de quem se conformou. É o sorriso da rebeldia. É a alegria de quem encontrou sentido não no final do caminho, mas na jornada em si. A felicidade não está lá no topo da montanha. Está na dignidade e na intensidade de empurrar a pedra dia após dia. Então a grande reflexão que fica é essa. A verdadeira liberdade não é fugir da luta, é abraçar a nossa luta, é achar propósito e até alegria no esforço consciente de construir uma vida autêntica. E aí fica a pergunta para todo mundo pensar: qual é a sua pedra e como você escolhe empurrá-lo? Toda essa nossa conversa foi construída a partir das obras de Albert Camus, das anotações filosóficas do professor Ferreira e também de outros artigos que aprofundam o tema. Para quem se interessou e quer continuar essa jornada, essas são as fontes. Muito obrigada pela companhia.